Arraiô, mortais, saudações a vocês, inimigos do conteúdo, inimigo da leitura. Você que está aqui hoje no canal do Grande Buda está online, né? O Matador de Deuses está aí, mano, a todo vapor. E vamos que vamos para mais um belo dia, mais um final de semana. Sextou novamente e estamos aqui no Megamon Global, aonde, né? Que não é tanta novidade assim, mas teve aí um atraso, né, em adicionar certas coisas aqui no game, tá? Inicialmente a Bid War, né, do nosso belo Alain Mega Charizard X, né, dentre outras coisas, como os pacotes de valores, se bem que quase ninguém compra, né, a maioria aí não compra mesmo, então, né, time line aqui, ó, zerado pra nós, né, evolui também, só tem um packzinho do Groudon, que dura aqui, né, eu acho que, mano, 1697 dias, só, mano, aqui vai ser pra gerações futuras, hein, que é isso, rapaziada. Mas é isso, galerinha. Vamos aqui fazer, né? Já que não tem muito o que falar nem fazer até então, vamos, né, na cautela, tá? Vou fazer um vídeo aqui, tentar fazer um vídeo prático, né? Falar sobre os Pokémon aí até então. E a sessão, vamos supor, você sabe, né? Quais são os melhores Pokémons para DPS, né? Dano até então no jogo, SS e S+, né? Até então, melhor suporte, provavelmente, melhores tanque, né? Vamos estar aí falando sobre isso, tá? Né, só para vocês aí que são novos ainda ter o entendimento, certo? Tem bastante vídeo aí no canal, separado em playlist, então assim, uns olham assim, tem muito vídeo e tal, vou ficar perdido. É só procurar a aba de playlist, né? Tem tudo lá dividido, separado, que eu já separei. Então assim, dependendo do seu foco que você, né, está, né, procurando lá, vai ter, mano. Tem sobre recarga, tem sobre time, tem sobre Pokémon, tem sobre item de Pokémon, tem sobre build, tem sobre runas, tem sobre chip, tem sobre os eventos no modo gerais, eventos PVP. Então, basicamente, mano, meu canal tem tudo do jogo, cara. É uma enciclopédia, mano. Eu fiz uma enciclopédia aí, né, de conteúdo para a rapaziada que tá querendo, né, jogar o jogo, tá chegando aqui, chegando para aqui, não sabe muito o que fazer, mano. Então, se você vai lá, cara, e arrocha o nó, beleza? Lembrando que tem outros parceiros aí também, né, que faz vídeos aí até então. Tem a galerinha que uns parceiros estão iniciando, né, a jornada aí, então eles vão fazer, né, mais vídeos focados, né, para início de servidor ali, né, coisas que você deve fazer e não deixar de fazer, né, até então. Né, eu acho que tem aí, só pesquisar Guerras Gamer, ou pode ser o Load Gamer, e tem um outro, mano, tem um outro carinha que começou, esqueci o nome do canal dele. É JP Gamer. O EJC, não lembro agora, que tinha uma siglazinha só que, né? Eu vi uma vez, eu dei uma olhada uma vez, só que eu não decorei. Mas é isso, né? Mais um aí parceiro aí que vai estar trazendo conteúdo pro Megamon aqui, né? Para aí alegar a nossa vida. E vamos que vamos, né? Bom, dito isso, mano, pelo menos, cara, eles fizeram a boa de adicionar novos Pokémons aqui na Pokédex. Eu falei pra vocês que, né, as novidades estavam a chegar. E voa lá, cara, eles trouxeram, claro que ainda tem que trazer alguns outros, ainda tem muito mais. Beleza, aqui só alguns, né, que estão aí por vir. Mas são os próximos, né, até então. Se eu me engano, se eu não estiver errado, aqui já tem, né, todos os decimais que tem na lista de Bid War, né, que vai vir nesse ano até então. Aí eles, depois disso aqui, eu acho que eles vão fazer uma nova, né, com os próximos, né, que tem muito Pokémon ainda aí pra chegar, cara, vocês não tem nem noção. E aqui vamos, né, trilhar, né, sobre os trilhos. Lembra que eu tava falando que a Era dos Dragões, né, a partir do WK, né, do It Kyurem, que foi liberado, vai começar a surgir, mano, pronto. Vai começar a surgir agora. E vai ser o mesmo esqueminha, né, assim, bem próximo ao time que já foi o Y, né, o Megabit Y até então. Ele é aquele Pokémon que meio que se agregou em quase, ou particularmente todo o time, né, até então. Porque a tipagem dele agrega, né, é psíquico, né, e todo time tem Pokémon psíquico, então assim, dependendo da forma que você utilize ele, mano, ele se encaixa em todo o time, tá, sem exceção. Só o X, que ele já é mais carruco, né, carrusco, funciona assim com melhor, né, ele funciona bem melhor em lutador em si, né, time lutador, né. Psíquico ele até funciona à base de suporte, né? Tendo suporte ali pra ele, né? Aí ele meio que funciona até então. Mas o ideal é lutadores. E o nosso It Kyurem é aquele, né? Que vai rugir, né? Os dragões, né? Trazer os dragões de volta ao jogo até então. Começou já com a Rayquaza, né? Mano? Mega Rayquaza que ninguém usava, agora poucos estão começando a utilizá-la. E é só questão de tempo, né? Porque hoje, né, vai estar chegando a Alain Mega Charizard. Já fiz um vídeo, tá logo adianta aí, sobre ele, sobre as skills. Então, se você tem interesse, se você quer saber como ele funciona, é só procurar aí, mano, review de Pokémon. Se não, nos vídeos mais recentes, eu acho que tá. Foi o quarto, quinto último vídeo que eu fiz, né, falando dele, tá? O próximo Pokémon a chegar na Bid, né, Charizard, só você dar uma olhadinha aí. Beleza? Assim, logo adianto que
Para início de servidor, né, quem tá iniciando, tal, ali, primeira semana, segunda semana de jogo, talvez um mês, possa ser que ele ajude, tá? Possa ser que ele seja forte, bom ali pra, né, como um DPS, um dano ali no seu time, tá, rapaziada? Só que, assim, a longo prazo ele vai decair, né? Alguns decimais decaem, certo? Por isso que eu vou fazer aqui um videozinho falando sobre isso. Beleza? E chegou aqui, mano, olha só que lindo, cara. Eternatus, finalmente, né? Finalmente. Venenoso e dragão. Espaçonave. É, mano, o bicho é uma nave ambulante, cara. Né? Aí depois aqui, ó, Miraidon, né? Rugindo aqui, ó. O som do trovão, mano, né? Só tô dizendo, o time elétrico, né? Vai ter sua vez, cara. O time elétrico vai ter sua vez, rapaziada. Tranquilamente. O dragão aqui, né, que é o Charizard X, aí vocês vêem, né, que cada um vai dar um foco, né, específico assim em um time até então, né, relativo, dragão. Aqui, dragão Fire, né, vamos lá, WK, até então com a Rayquaza, né, e vem aqui o Alain, né, aí você faz aqui um dragão Fire, né, que o Charizard aqui já é Fire Dragão, né, aquele famoso que eu digo, né, tipagens. Se você trabalhar bem as duas tipagens do time, vai favorecer muito o combate se você souber combinar legal aí. Aí aqui já é raio, né? Ou seja, dragão e raio, né? É uma possibilidade aí no futuro. Eternatus venenoso, então vai ser dragão venenoso, mas o Eternatus vai ser muito mais do que isso, tá? Só para vocês ficarem cientes, né? Mas ele agrega em um time dragão, possivelmente com venenoso ali, possa ser que, né, dê uma moralzinha. E depois Shin Mega Sceptile. Esse aqui eu acho irado, cara. Ele aqui eu acho muito foda, né? No anime eu curtia muito o jeito dele, cara. Aí grama, né? Já faz o quê? Ruge o dragão grama, né? Até então, dá aquela puxadinha pro grama. E aí vai indo, mano. E aqui vem os, né? Os que não é tão. Acredito que não vai ser tão focados, né? Até então. São os três aqui, né? Que eles são legais, mas em seus times até então, né? Shin Mega Bomba Snow, acho muito irado o estilo dele, tá? Eu achei bem da hora. Sempre gostei dele, assim, o aspecto dele, né? A forma dele em si. Ele é grama e gelo, então já sabe, né? O time que ele vai, né? Rugir aí até então, né? Timezinho bacana. Só que, mano, vocês separem aqui, ó. Valor racial, não é nem 600, ou seja, em UP ele vai ser muito fraco, né? Assim, em termos de atributos, power em si, ele vai ser muito fraco, porque, né, as estatísticas dele é muito baixas devido à velocidade dele, ó. É decadente, cara, é 30, mano, o bicho é uma tartaruga ambulante. traz uma moto aí, um carrinho aí motorizado pra esse bichão aqui, mano, porque o cara é uma tartaruga, velho. Né? Nem o Venossauro, né? Shin Mega aí, Venossauro, né? Basicamente é a forma Y, né? Até então agregada aqui, né? Uma planta com veneno, né? Então aí mais um Pokémon planta e mais um Pokémon veneno aí, né? Para agregar no jogo, né? E aos pouquinhos, ó, você vai vendo que vai entrando opções, né? Até então 3 gramas aqui, né? Meio que divididos, né? Porque um puxa pra gelo, outro puxa pra dragão e um puxa pra veneno, né? Mas nada que o grande Buda não consiga fazer magia e fazer o time rodar, né? Isso aí, mano. Então essas aí vai ser a novidade, né? Futuramente aí cada um vai vir na Bid War, né? Não sei se eles vão manter, né? Com esses camaradas aqui, 2 bid por mês, né? Tipo, a cada 2 semanas uma Bid War. Não sei se eles vão manter assim. Se manter, mano, vai ser muito foda, que aí vai agilizar legal, né? Os times até então, né? Vai ter uma diversidade maior, né? A galera vai poder fazer, né? Trilhar times diferentes, se quiserem, né? Também tem isso. Beleza? Então vamos lá, né? Na prática. Falar sobre aí os pokémons, né, respectivos aí, né, dominantes. Assim, rapaziada, pokémons SS de DPS, né, de dano. Até então, Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y, né, são meio que disparadamente muito forte em termos de dano. E temos a Mega Rayquaza, né. Dentre os três, cara, eu acho que a Mega Rayquaza é a que, né, seria a que menos favorece. Ela tem um dano muito forte, mas ela é muito dependente de time. Assim, mas o X e o Y também não são? Até que sim, só que assim, já tem pokémons que faz eles brilhar com tranquilidade, faz eles rodar com facilidade. Então acaba, né, que eles são bem chatos, né, se souber utilizar o time certo. A Rayquaza ainda tá naquela, né, tá 880, mano. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né. Precisa aí de mais alguns dragões aí para dar, né, o famoso, né, a rugida nela, cara, fazer ela, né, vingar de verdade, né, até então. Beleza, então assim, Mega Mewtwo X. Um melhor DPS single target, né? Ou seja, de dano singler, né? Que bate em um só, muito dano no ataque básico. O foco dele é ataque básico, então o foco dele é no time lutador, tá? Pra quem não sabe, né? Tem aí também, caso você tenha interesse de ver, mano, o time lutador é só dar uma olhada que eu tenho um vídeo, tá? Usando o Mega Mewtwo X e o time, né? Até então. O Y, mesmo esqueminha. Time com psíquico, né? Eu acho que o meu origem é o suporte principal dele aqui para ele poder fluir com mais facilidade. De quebra, um Celebi junto, né? Celebi e meu origem vai fazer ele ter uma durabilidade maior no campo, né? Em combate aí no seu time até então.
como dano em área. Eu acho que ele é o mais forte de todos até então. Ele é o que tem maior dano em área, beleza? E a Rayquaza é o DPS com maior dano explosivo, né? Assim, na minha visão, ele tem o melhor dano explosivo em linha. Linha não, coluna, né? Que bate em 2 é coluna. Ou seja, um melhor em dano de coluna, né? Então, um é focado em coluna, um é em dano em área, o outro em dano, né? Em um jogador só. Então, particularmente isso. Porém, cada um respectivamente em um time, né? Lutador, psíquico, dragão. Pronto, sem exceções. Beleza? E agora, melhores tanque, né? Melhores tanque. De SS temos só 2 por enquanto, né? O Kyurem, que nós, né, não cobra, né? Não cobra, mano. Aqui de inspeções. Infelizmente, ele superou o Primal Groudon. Até o Primal Kyogre, tá? O Primal Kyogre é porque ele é híbrido, né? Ele tanto é tanque como ele é suporte, né? Então, assim, em termos de tanque mesmo, seria o WK e depois vem o Primal Groudon, beleza? É tanto que o Primal Groudon, rapaziada, ele precisa de um time um pouco mais específico, focado um pouquinho nele, tá? Pra proteger ele mais ainda, pra ele poder render, né? Porque a tipagem dele não favorece muito, né? Dependendo de quem você esteja enfrentando. O time em água aqui, mano, bate 2x, né? 2x, 4x aí na cabeça dele, tá? Então, ele acaba não tancando contra pokémons d'água, beleza? Mas de resto, mano, ele bem que se garante, né? Se garante legal. Mas o WK aqui, mano, domina, né? Domina literalmente. Como o tanque, e até para causar um dano bom, né? Ele tem um dano muito bom também de rebote, né? Ou seja, ele apanha e devolve parte do dano que toma. O PG também tem o mesmo esqueminha, tá? Ele reflete parte do dano, mas não é tanto, né? Não tanto como o WK. O WK é focado nisso, o PG é mais ou menos, né? Ele é mais dano de terremoto, aquele danozinho em área, né? Que dá os tremor toda a vida que começa uma luta com ele. Todo turno, na realidade, né? Dá um terremotozão e ele queima todo mundo. Então é show de bola. Em suporte, temos a Baleia e temos a Megadians. Pra mim, Megadians é o suporte universal. Não universal, mas assim, ela se encaixa em quase todo o time. Contanto que você consiga ter uns dois Pokémon ali, ou um Pokémon que, né, agregue na passiva dela. Que seria, como eu sempre falo, Mega Tyranitar como rocha, né? Ou se não, algumas fadas, que pode ser Maguerna, Xerneas, beleza? Gardevoir, né? O Zacian é o mais paia de todos, né? Mas até então agrega também, né? Para fazer o escudo dela ficar mais forte, beleza? Quanto mais fada e rocha no time, mais forte é o escudo de proteção dela, ok? Então sempre focado, né? Um time aí, esses Pokémon aqui sempre tem o seu time específico. E a Baleia em si, o melhor dispel do jogo, né? Sem exceções, é o melhor até então. O que seria dispel? É limpeza, né? Limpa de controle, debuffing, né, efeitos negativos ali que seu time toma. Ela purifica, se eu me engano, na skill dela e na ultimate, tá? E fora que ela cura, né? Pokémons d'água, no caso, né? Pokémon d'água ela consegue curar quando ela ulta ou usa a habilidade 2 dela. Ela dá uma cura ali nos Pokémons d'água. Então focada pra time água. Show de bola? E vamos lá, dos S+, rapaziada, os melhores DPS, ao meu ver, né? Só que vou dizer aqui, nos seus times, tá? Não assim, ao todo, isso aqui é o mais foda que tu vai pegar e jogar no time aleatório, não. Eles são os mais fortes, porém, em seus times, tá? Times, né, da sua tipagem, lembre-se disso. Vamos lá. Eu ainda não testei, mas ainda não tive uma ideia. DPS aqui, mano, Dialga pra metal. Eu ainda não sei ao certo, mas em termos de dano e resistência, aparentemente o Dialga é melhor, né? Então assim, eu diria que Dialga, né? E o Lucario, até então. Beleza? Teria o Dialga e o Lucario, né? De metais. Só que o Shiny Lucario, ele meio que é lutador, né? Assim, é a tipagem principal, mas ele funciona em um time, né? Com metais, até então. Então acho que eles estão quase ali no mesmo nível, né? Só que assim, em termos de resistência, eu percebo que o Dialga é bem melhor, tá? Assim, no modo geral, tá? O Dialga tecnicamente não precisa de um Pokémon focado em melhorar a resistência dele. Ele tanca por si só com suas passivas. O Lucario já não. O Lucario, ele não tem uma autodefesa própria. Ele precisa de outros Pokémon para, né, fazer ele render mais, ok? Então acho que os dois estão quase nesse mesmo nível, né? Para time metal. E vem o Ganezect. O Ganezect, mano, é porque ele é um Pokémon antigo, né? Até então ele é inseto, mas ele funciona só em time metal porque não temos time inseto. Até então ele é o único inseto, né? Assim mais aí no jogo, cara. Eu só me lembro de Solo Leveling. Mas assim, em termos de dano explosivo, cara, ele no metal até então seria o melhor. Ele que teria o dano explosivo. O Dialga seria dano contínuo. E o Shiny Lucario seria aquele dano de combo, né? Ataque sem parar. Então, particularmente, né, ele seria o dano explosivo do time metal, só que, né, por ele ser assim um pouco antigo, ele não tem, né, melhoramento nas suas habilidades em si, né? É facilmente, mano, obterado por muitos Pokémons aí, né? Ele é bem simples até então, atualmente, né? Acaba não agregando muito. Beleza? Então aí seriam os melhores, né, DPS para time metais.
Deixa eu ver aqui. Para time água, né? Que eu acho que é um bom time para muitos aí fazerem de início. Aqueles que querem, não quer ter muita dor de cabeça, né? Quebrar cabeça, rapaziada. Então, né? Até então. Não, vou falar logo de tudo que é DPS, né? Pra ficar uma coisa mais lógica, né? Depois eu falo dos tanques, depois eu falo do suporte, né? Em cada tipagem até então. DPS no água, né? Seria o Palkia, né? Palkia é um bom DPS, bem upado, claro. Né? Bem upado, ele é um DPS muito bom. Só que perde muito, né? Para até então o Ash Greninja. O Ash Greninja, em termos de dano, cara, e crítico, ele é muito disparado, tá? Só que assim, o Palkia é aquilo, é a mesma coisa do Dialga pro o Shin e Lucario. O Dialga já é mais resistente, então por ele ser resistente, evidentemente dura mais, bate mais, né? O Ash Greninja, ele bate muito, porém a resistência dele é muito baixa. Ele necessita muito do time água ali, né, presente para estar protegendo ele, né? Tipo Mananf, Baleia, etc. Então, assim, em termos de dano, muito bom. E o que é mais assim, né? Que não quebra nenhum pros lados, mano, que eu acho ele muito chato até então de se enfrentar, é o Keldeo. O Keldeo é disparadamente um dos mais fortes DPS de S+, aí do jogo, né? Assim, do jogo mesmo, tá? De S+, mano. Ele é um dos mais fortes, tá? O Pônei d'água, né? Saltitante, cara. Particularmente o dano dele é muito forte. Só que é aquele lance, né? Ele precisa de um timezinho também aí para, né, regir. Se você tem interesse, é só dar uma olhada no canal aí e ver times. Até então, água ou água lutador, né? Ou se não, dá uma olhada aí nos vídeos que eu falo sobre tipagens e seus times, né? Então eu dou uma resumida, né? Até então ali, para você ter um entendimento melhor sobre os times, né? Respectivos. Então, assim, como um DPS para time água e lutador, né? Água com lutador no caso, o Keldeo disparadamente é um dos melhores até então. Beleza? Vamos ver aqui quem entra agora dos Dark, né? Dark. Quem aí dos Dark seria, né, um DPS mais forte? Infelizmente o Dark é bem decaído, mano. Bem decaído mesmo. Até então, o Ash Greninja, por ser água e Dark, ele funciona no time Dark também, tá? Pra quem não sabe. Ele seria, até então, se fosse usado no time Dark, né? O melhor DPS, né? Assim, em termos de dano. Só que ele não tem uma durabilidade legal, então é meio quebrado. Teria o Yveltal, né? O Yveltal é Dark voador, mas, né, ele ruge no Dark. Então, assim, em termos de dano para time Dark, o Yveltal, né, dentre todos aí, e o Upa Grande eu acho que seriam os melhores DPS, né, os DPS mais fortes até então. O Upa Grande é esse aqui, mano, Upa Onboard, né, que ele é Psico e Dark, né, funciona em ambos os times, beleza? Para time Psíquico, né, até então, Psíquico, tem um S mais Psíquico aí danudo, né? Temos aqui umas divergências, né, até então, só que, né, que funciona em times diferentes. Psíquico do Psíquico, eu teria aqui o Shin Mega Gallade, que ele funciona, né, no lutador até então, só que em time Psíquico, né. Em termos de dano, eu acho o dano dele muito bom, tá? Muito forte mesmo, né. Aí também tem a amiguinha dele, né, a Shin Mega Gardevoir, também, para time Fada, claro. Mas, assim, Psíquico e Fada, né, até então, ela tem um dano muito legal, né, um dano razoável. Não é lá um dano estourado, mas não, um danozinho forte, tá? Ela consegue causar aí um dano, né, bacana nos inimigos. E tem o Necrozma, né, que era para ser o melhor DPS psíquico. Porém, ele tomou um nerf. No começo de jogo, ele causa muito dano, ele ajuda, tá? No início de jogo, né, para quem não tem opções. Mas ao decorrer, mano, assim, a longo prazo, né, depois que libera as Mega Evolução, que a galera faz as Mega Evolução ali e tal, nível 70 pra cima, ele começa a decair, tá? Porque aí o dano dele já não é o suficiente, né, de lidar contra times, né, desprovido, tá? Até então, ele é meio desprovido, né? Contra pokémons, assim, de um patamar mais alto. Acaba caindo muito de desempenho, até então. Do time fantasma, né? Quem seria o mais foda aí de DPS até então? Bom, temos alguns, né? Pra mim, Carylex Dark Horse. Nossa, o cavalo negro, né? Mano, de longe, disparadamente, o mais forte DPS para time fantasma, tá? O time fantasma mais forte. O Machado seria, né, o outro, cara. Ele tinha dano bom, mas ele foi nerfado também. Então ele caiu muito de rendimento, tá? Mas ele também é um DPS bem forte. Se você fizer no time full fantasma, ele consegue fazer a dele, né? Até então. Só que o evoluir racial, como eu digo, né? Por ser baixo, não ajuda tanto ele. Mas ele bate legal, tá, rapaziada? O outro seria o Upa, né? Mas o Upa seria mais um debuff, né? Um Pokémon de debuff do que dano, né? Só que, no conjunto certo, ele acaba causando muito dano. Então, né, ele agrega aí como DPS pro time fantasma também. Mas o foco dele mesmo é debuff e controle. Beleza? Deixa eu ver se não esqueci de ninguém. Não esqueci de ninguém, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, DPS para time Groudon, né? Que aí muitos aí até então tem, né, uma leve dificuldade. Cynthia Mega Garchomp, né? Até então, o único DPS do time Groudon, mesmo que ele seja dragão. Então, assim, ele é um DPS que agrega dragões, mas o foco de passiva dele, rapaziada, é no time Terra, né? Time Groudon, tá? Então, assim, o foco pra ele funcionar melhor é no time Terra. Lembrando, tá? Time Terra, beleza?
Então, assim, de DPS, como S+, eu acho ele com dano muito excelente, tá? Pra mim, ele tem um dano muito estourado. Tanto que eu uso no meu time Fire, né? Mas aí é, né, opção. Tá beleza, tá beleza. Né, show de bolas. No time elétrico, até então, só temos duas opções, né? Que seria o Zekrom, que também agrega dragão, né? Mas funciona particularmente em time elétrico, as passivas dele até então. Como maior dano, né? Ele tem um dano muito bom, mano. Negócio que não tem a durabilidade, né? O nosso queridíssimo Zekrom aqui. Mas o dano dele, cara, é muito forte, tá? Como um S+, né? E depois vem o Zero a Hora, né? O Zero a Hora vocês, a maioria, né? Consegue ativar um código e já pegar ele, né, mano? Então, meio que você consegue, né? Tá jogando aí. Né? Até então só tem uns dois aqui isolados, cara. E o resto é só S. Pokémon S elétrico. Mas é legalzinho, mano, o time elétrico, né? Pra free to play que quer fazer um timezinho legal, né? Diferente. Né? Tem outras opções, tá? Não tem só esses aqui não, mano. Esses aqui são alguns, né? Mas tem outras opções. Mas esses aqui, por exemplo, esses aqui são bonzinhos de se usar, tá? Esse timezinho aqui pra quem realmente não pode gastar tanto, quer fazer um timezinho diferente. Time elétrico é legal, não é meta, né? Longe disso. Futuramente, talvez, né? Com o Miraidon aqui. Mas até então não é meta, beleza? Até então, timezinho bom. Mas falta opções, né? Pra fazer ele brilhar. E deixa eu ver, né? Quem mais aqui que eu tô lembrando? Dos Fada, né? De Fada, mano. Até então seria Gardevoir, como eu falei, né? Psico Fada, ela funciona como DPS no time Fada, né? Seria o Zacian também, só que o Zacian tomou um nerf, né? Aí eu, pô, Buda, todo mundo nerfou. Mano, os Pokémon que era pra ser melhores foram tudo nerfados, né? O Zacian de longe era pra ser o melhor DPS aqui, né? Do time Fada. Não quer dizer que ele seja ruim, mano. O negócio é que ele precisa de um time, né? Porque ele meio que se tornou, em vez de um causador de dano, um executor, né? Ele basicamente serve só pra executar Pokémons que tá ali perto da morte, né? Até então, ele causa mais dano em Pokémons com pouca vida, né? Aí meio que precisa de um time pra bater, né? Porque sozinho ele não faz isso. Então, infelizmente, ele acabou decaindo, né? Mas no time corretozinho, eu acho que ele até tem uma funçãozinha, né? Que é o executor aí de Pokémons, beleza? Mas pra mim, Gardevoir, né? No time Fada até então, é o melhor dano até então. Show de bola? Do time Fire, né? Vamos lá, Fire, né? Firezão, mano. Fire é meio precário, né? Vai ser. Até então, porque ainda não testei, mas ao meu ver seria, né? O Mega Charizard X. Como S+, né? A opção de DPS puro para o time. É claro que ele ali agrega no dragão, só que pelo que eu vi, mano, o foco dele é muito para time Fire, né? Porque ele trabalha 100% com queimação, burn, né? Então, assim, time Fire vai ser excelente pra ele. Beleza? De dano, de crítico, mano, eu achei ele bem legal, né? Mas assim, olhando as passivas dele assim, ele me remete muito, cara, ao Mega Mewtwo ou Mega Charizard Y, a ser algumas passivas, tá? Dele. Basicamente assim, bem simples, tá? Para um Pokémon S+, beleza? É quase como se os caras tivessem pegado aqui o nosso X aqui, que é um S, né? E ter botado um nome S+, nele, tá? Ele deveria ser mais forte, né? Na minha visão, ele teria que ter umas habilidades mais assim, né? Parrudas até então, porque ele tem passiva de Pokémon S, né? Um Mega S, né? Bem parecido com um Charizard S aqui, pô. Então, né? Complicado. Até o vôlei racial, ó. Né? Tá vendo aqui, ó? O atributo, cara. Isso aqui era pra ser maior, entendeu? Era pra ser maior. E eles colocaram a mesma, ó. O mesmo, né? Do S aqui, mano. Acho que é por isso que ele acaba sendo não tão forte, tá? Acaba sendo aí prejudicado devido a isso, né? Mas, beleza, fazer o quê, né? Da categoria dele, né, mano? Infelizmente, não temos muito o que fazer. E deixa eu ver, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tinha um Gengar também, né? Pra time fantasma. Só que ele é meio que venenoso, né? Mas ele funciona tentando um time fantasma legal também. Porém, com dano, né? DPS. Só que assim, ele é mais debuff, né? Então, particularmente, ele fica lá e cá. Ele é bem próximo ao UPA, né? Em termos de debuff pra time fantasma, né? Ele e o UPA são excelentes. Mas deixa eu ver. Bom, não testei ainda, mas para time gelo, acredito, né? Só tem ele também de DPS como S+, vai ser o Shine Mega Bomba Snow. O que? Ele vai ser DPS? Como assim? Incrivelmente eu achava que ele ia ser tanque, né? Mas ele é DPS, rapaziada, então ele vai ser dano, né? Só que um dano bem fraquinho, porque o vôlei racial dele, mano, vai ser o menor da história, cara. Nossa, que vergonha, 594, cara. Pô, aí os caras, né, mano, os caras foram, né, paia com ele. Time grama, com certeza vai ser o Shine Mega Septile. Até então no time grama só tem ele mesmo de DPS, né? Ou vai ter, né? Até então ele vai vir, né? Vai demorar um pouquinho até então, rapaziada. Então não se preocupe não. Talvez uns 2, 3 meses aí para ele chegar. Beleza? E vamos ver que isso tudo não tô esquecendo de mais alguém, né? Lutador, né, mano? Lutador. Infelizmente não temos um lutador tão legal no S+, mano. Temos a Meloetta, que não funciona tão bem. Ela é meio ruinzinha até, viu? Né, porque ela é Pokémon antigo, tá, rapaziada? Não é ruim porque é ruim mesmo. Porque é Pokémon antigo, passivas antigas não funcionam tão bem contra Pokémons atuais, beleza? Então, assim,
ela seria lutador, só que ela funciona só em time fada, né? Particularmente ela é pra time fada, né? Até então. Aí meio que quebra as pernas. Mas como DPS, cara, aí entraria o Keld e entraria, né, o Shin Galad. Até então, mas o Keld é pra água. Aí o Lucario aqui, ele é focado no lutador, né, inicialmente. Então talvez ali, né, como S+, para lutador, possa ser que ele se agregue, né. Só que ele funciona em time metal, né, metal e lutador até então. Então essa seria, né, a categoria assim, de DPS, né, na minha visão, mais forte, né, decorrente, claro, a sua tipagem, né, as suas tipagens aí, né, os melhores até então, se você quiser focar em algum, né, deles aí, né, da tipagem ali, né, os melhores DPS até então são esses. O restante aqui é suporte, né, que eu vou ter que fazer outro vídeo falando sobre, e os tanques, né, que daí já fazemos outro vídeo falando sobre, tá? Beleza? Para vocês terem um entendimento aí mais amplo, né, sobre isso aí. Beleza, galerinha? É isso aí, né? Depois eu vou dar uma olhada, né, aqui nos Pokémon novos para ver as habilidades. Não sei se tá traduzido, tá? Tá traduzido, show de bola. Vamos dar uma avaliada aí, né? Talvez eu faça, né, aquele famoso, né, um videozinho de review, né, olhar as habilidades para ver o que o Pokémon faz, né, qual, né, o sentido dele, o que ele vai agregar até então. E assim, quando tiver próximo, né, Bidwall, por exemplo, nós faz um tipo uma mais detalhada, né? Nós faz um videozinho mais detalhado sobre o Pokémon até então, beleza, rapaziada? Aí vocês, né, vai ter uma noçãozinha se vale a pena pegar o Pokémon ou não, né? Aí fica, né, a critério de cada um, beleza? Então não esqueça de deixar aí o seu like, né? Daquele apoio moral. Se você não é inscrito aí, mano, quiser se inscrever, manda aí pra rapaziada que ainda não é inscrito, rapaziada. Manda aí pros amigos, pros colegas, manda pros amantes, né? E tudo mais, mano. Vamos chegar aí logo nesses 1K de inscrito aí, cara, que tá demorando, hein? Tá demorando, eu tô achando estranho isso aí, rapaziada. Mas é isso, né? O importante é aquilo que importa. É isso aí. Quando chegar os eventos, né? Talvez eu faça outro vídeo aí falando sobre, né? E é isso, né? Só no aguardo, babies. Valeu, é nóis.